Como é de conhecimento dos irmãos, o reverendo Baltazar ainda se encontra em viagem. E hoje à noite o reverendo Amauri está ministrando a ceia lá no setor oeste. E foi me dada então a incumbência e também o desafio de estar aqui com os irmãos nessa noite para trazermos a palavra de Deus. Então eu te convido a abrir a Bíblia no livro de Josué, no capítulo 7. Josué capítulo 7, nós faremos a leitura de todo o capítulo, mesmo assentados. Eu peço que os irmãos acompanhem reverentemente a leitura da palavra de Deus. Todos acharam? Josué capítulo 7. Diz assim a palavra de Deus: Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que estava junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, subam 1, 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta das pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão, para nos entregarem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara que contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrados assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles. Porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel,
e a ele rende louvores. E declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo o povo com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e os seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-no ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações. Senhor, nós te bendizemos, nós rendemos graças ao teu nome, Senhor. Diante da tua palavra, Senhor, aqui estamos e pedimos que o Senhor nos dê da tua graça, Senhor. Fale aos nossos corações, corrige, Senhor, as nossas vidas, dá-nos instruções, ó Deus, segundo aquilo que o Senhor tem a falar a cada um de nós nessa noite. Senhor, não nos deixe sair da mesma forma que entramos aqui, Senhor, mas que possamos ser repreendidos, consolados e corrigidos pelo Senhor. Que a graça do Senhor nos console e nos conforte, e nos dê vigor, ó Deus, para entendermos aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. É assim que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de propor esse tema nessa noite: os efeitos do pecado na igreja e como tratá-los. Êxodo capítulo 19, os versos 5 e 6 afirma o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo capítulo 19, o texto que nós acabamos de ler, ele resume bem a teologia da aliança. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Esta aliança, ela inclui um compromisso de Deus com as suas promessas e obrigações para com aqueles que as promessas querem alcançar. Nesse sentido, então, Deus sempre foi o segredo das vitórias de Israel. Este povo havia sido libertado do Egito, ele foi sustentado por Deus no deserto, e ele possuía uma promessa de que Deus então levaria este povo a uma terra que mana leite e mel. À primeira vista do texto que nós acabamos de ler, parece que é um texto extremamente frio, extremamente legalista. Talvez nós olhemos esse texto de uma perspectiva um pouco dura, e a gente, à primeira vista, parece que não encontra muita compaixão no texto que nós acabamos de ler. Mas nós precisamos entender ou compreender bem os fatores que levaram Josué a tomar essas iniciativas, essa postura diante do pecado de Acã. Para isso, então, nós precisamos entender um pouco da história de Israel. O contexto, então, de Josué, no capítulo 7, nos fala, primeiramente, daquela promessa que Deus havia feito a Abraão. Deus apareceu a Abraão e disse: apareceu o Senhor a Abraão e disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então Deus havia dado uma promessa a Abraão, de que levaria o seu povo a uma terra. E essa promessa, ela não se resume apenas ao fato de que Deus então havia prometido
ao povo uma terra, mas também de que Deus então teria uma relação pactual com este povo. Ele diz assim: tornai-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. Então este povo, ele andou peregrinando pelo deserto, e aí então, chegado a certo ponto, esse povo então estava à beira, estava próximo a Canaã. Então Josué foi um daqueles 12 espias que foram escolhidos por Moisés para espiar a terra de Canaã. E ele então voltou com boas notícias. Então somente Josué e Caleb então foram aqueles espias autorizados por Deus para entrar então na terra prometida. Deuteronômio, se você ler ali os primeiros capítulos de Deuteronômio, você vai perceber então que Deus ele dá novamente instruções ao povo de Israel para que o povo então, de como é que o povo deve se comportar agora que eles vão entrar na terra. E se vocês virem lá essas instruções de Deus, a mensagem divina é clara: eu serei convosco, não sejais desobedientes. Então o povo, ele não só deveria tomar a terra, ocupar a terra de Canaã, mas eles deveriam também cultuar a Deus como o único Deus de suas vidas. Eles deveriam honrar esse pacto que Deus havia feito com eles. O povo então, agora liderado por Moisés, eles atravessam o Jordão rumo a Canaã, e a história conta, a Bíblia conta então que o primeiro desafio que esse povo tinha era a cidade de Jericó. Jericó era uma cidade extremamente fortificada, com muros ao redor. E então chegou a notícia àquela cidade de que Israel então estava se aproximando de Jericó. Se você voltar um pouquinho aí na sua Bíblia, no capítulo 2, você vai ver nos versos 10 e 11 o seguinte dito daquele povo então relatando o medo que eles estavam sentindo porque Israel estava se aproximando de Jericó. Veja o que diz Josué capítulo 2, versos 10 e 11. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Senhor e Og, que tiveram além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Já havia se passado cerca de mais de 40 anos quando Israel chegou às portas de Jericó. E ainda assim, o povo estava temendo as águas do Mar Vermelho. Eles tinham notícia de que Deus havia operado milagres através da vida de Israel. Então, Israel era o povo de Deus, era o povo que era o povo da aliança de Deus. Israel não era um povo treinado em guerra, mas este temor ele já atormentava os inimigos de Israel simplesmente pelo fato de que o Deus de Israel era o Deus que estava em cima nos céus e debaixo na terra. Josué, diz aí o capítulo 2, vai dizer que Josué então ele estava convicto da sua vitória. Ele dá a ordem então ao povo, ao povo de Israel, que rodeie em Jericó durante 7 dias, e que no 7º dia então Josué dê 7 voltas em Jericó. E então o povo tocou a trombeta, nós conhecemos a história. Então Israel destruiu Jericó, uma cidade extremamente fortificada. E a palavra de Deus vai dizer que tudo quanto havia na cidade, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, e tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos, é o que vai dizer Josué capítulo 6, verso 21. Em Josué capítulo 6, versos 18 e 19, Josué, porém, dá uma ordem. Ele diz: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não a tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel, e o confundais. Porém, toda prata e ouro, e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor para o seu tesouro. E então nós chegamos no capítulo 7, que foi o texto que nós acabamos de ler, e nós vamos ver então como o pecado ele é capaz de destruir e de derrotar o povo de Deus.
Nós vemos em primeiro lugar aí, meus irmãos, no capítulo 7, verso 21, a desobediência do povo de Israel. Diz aí: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Preste atenção, o pecado foi cometido só por um homem. Mas a palavra de Deus traz no plural: prevaricaram os filhos de Israel. Ora, apenas um homem havia pegado das coisas condenadas, mas Deus está tratando o pecado daquele homem de forma coletiva. Veja também que o texto, aqui no começo do capítulo 7, ele fala sobre a confiança de Josué na sua própria carne, nos seus próprios recursos. Veja que Josué envia homens para trazer um relato a respeito da cidade de Ai. Veja que não aparece nenhuma referência sobre promessas divinas, mas apenas uma avaliação da probabilidade de sucesso militar. Josué não ora, ele não busca a Deus. Veja que Israel está cometendo loucura diante de Deus. Israel havia acabado de destruir Jericó, uma cidade extremamente fortificada. Josué agora está confiando na sua própria força, no seu próprio braço. O texto demonstra a clara falta de fé de Israel em Deus. Primeiramente porque Israel não confiava que Deus poderia entregar a Jericó nas suas mãos. Agora então Israel ele se considera forte demais para vencer um inimigo tão pequeno. Ai, comparado a Jericó, era um povo muito pequeno, era um povaréu. Josué agora, ele está não confiando mais em Deus. Ele só manda lá uns 2 ou 3 mil homens. Diz o texto aí que ele não quer fatigar o povo. Ele considera poucos inimigos. Então nós vemos aqui a desobediência do povo de Israel. Essa desobediência, ela traz derrota. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Veja mais uma vez como o pecado de um só homem atinge a comunidade. Acã pecou contra o Senhor, e naquele dia 36 homens morreram na batalha. A expressão aí, o coração do povo se derreteu, era uma expressão que era aplicada ao povo cananeu, aos inimigos de Israel. Mas agora Israel está como os seus próprios inimigos, o seu coração está derretido, o seu coração está amedrontado diante daquilo que aconteceu. O povo está desmotivado, o povo está completamente desanimado. Desobediência, derrota, e a derrota então ela produz desespero. Está aí nos versos 6 a 9. Então, diante da derrota, Josué então demonstra profundo arrependimento. Diz aí então que ele rasga as suas vestes, ele se prostra em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor. Diz também aí que ele deita pó sobre a cabeça. A derrota então lembra Josué de que o importante é a honra de Deus. Perceba a oração de Josué nos versículos 7 a 9, ele diz: Ah, Senhor, por que fizeste esse povo passar o Jordão, para que nos entregarem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Percebam, então, que a oração de Josué, ela procura a honra de Deus. Veja que Josué não ora: Senhor, o que vai ser de nós agora? O que vai acontecer conosco, Senhor? Josué diz então no versículo 9: Senhor, os nossos inimigos ouvirão que fomos derrotados e acabarão conosco. E eles não só acabarão conosco, mas o que acontecerá com o teu grande nome? Tudo que o Senhor faz a este povo é por causa do teu nome.
Se nós formos derrotados, Senhor, o que vai acontecer contigo? O que vai acontecer com o teu nome, Senhor? E Deus, ele tem zelo pelo seu próprio nome. E ele agirá em favor do seu povo. Deus tem uma aliança com o povo de Israel, com o seu povo escolhido. O Senhor então dá a Josué direção. Versos 10 a 15, ele diz: Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, porque aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir a seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura a Israel. Preste atenção mais uma vez, meus irmãos, que Deus continua tratando o pecado de forma coletiva. Ele diz: Israel pecou, lembre-se que foi só apenas um homem. Ele diz: violaram a minha aliança, tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, é o que diz aí o verso 10. Deus continua tratando o pecado de um só homem de forma coletiva. As coisas condenadas aqui, quando diz tomaram das coisas condenadas, tem dois sentidos nessa passagem. Coisas condenadas pode ser, em primeiro lugar, as coisas condenadas que era aquilo que pertencia a Deus, portanto Israel estava roubando a Deus, e também se referia ao próprio Israel, que ao tomar das coisas condenadas, tornou-se ele mesmo condenado. E é por isso então que Josué, no capítulo 6, versos 18, ele dá aquela instrução para que eles então se guardem das coisas condenadas. Porque uma vez que Israel tomasse das coisas condenadas, ele mesmo se tornaria condenado diante de Deus. Então Josué, ele recebe instruções claras. Primeiro, ele deve reunir todo o povo para santificar. Segundo, ele então deve identificar quem era a pessoa, quem foi o indivíduo que roubou das coisas condenadas. E em terceiro lugar, Josué recebe a instrução que aquele que foi encontrado com as coisas condenadas deve ser eliminado do meio de Israel. A santificação aqui, meus irmãos, dito aí no versículo 13, geralmente ela observava algum tipo de ritual, algum tipo de observação litúrgica. Mas o texto ele não traz exatamente aquilo que deveria ser feito. Eu penso que de repente Deus queria, na verdade, trazer a esse povo uma espécie de autoexame. Então o povo poderia passar aquela noite pensando, talvez cada chefe de família poderia perguntar na sua própria tenda, na sua própria casa, poderia perguntar para aqueles moradores e fazer a seguinte pergunta, Foi você? Foi você que pegou das coisas condenadas? Então Israel passou aquela noite pensando a respeito do que aconteceria no dia seguinte. Então foi um momento de autoexame, de autorreflexão. O dia seguinte, então, ele traz descoberta, os versos 16 a 21. Josué, então, ele reuniu o povo, a sorte foi lançada, chegou então-se ao nome de Acã, os versos 17 e 18 diz: fazendo chegar a da tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas, fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre a Zabdi, e fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Descoberta. O verso 19, ele traz algo muito interessante. Preste atenção aí o que diz o verso 19. O verso 19 diz assim:
Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não mo ocultes. Outra tradução, a tradução Almeida e atualizada, ela traz a seguinte redação: então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele. Declara-me agora o que fizeste, não mo ocultes. Percebam que há uma troca. Na primeira redação diz: faze confissão perante ele, está no lugar de a ele rende louvores. Isso é possível, meus irmãos, porque a palavra aqui no original ela pode ser traduzida tanto como confissão como louvor. A Bíblia, Nova Versão Internacional, ela traz a seguinte redação. Ela diz assim: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que me fez, não me esconda nada. O que o texto está querendo nos ensinar aqui, irmãos, é que Deus é glorificado quando nós confessamos diante dele os nossos pecados. Nós atraímos sobre nós graça quando nós confessamos os nossos pecados diante de Deus. Está aí a palavra do salmista, que nós lemos, nós cantamos essa música. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, confessar os pecados a Deus é glorificá-lo. Quando nós ocultamos os nossos pecados a Deus, nós estamos atraindo sobre nós juízo. Percebam bem como é que funciona a dinâmica do pecado. Vi, a capa era boa, tomei e escondi. É a mesma dinâmica do Éden. Vendo a mulher a árvore que era boa para comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu ao seu marido, e ele comeu. Tiago resume essa dinâmica numa só palavra: cobiça. Tiago, no capítulo 1, versos 14 e 15, ele vai nos dizer: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então essa é a dinâmica do pecado. Ver, olhar que é boa, tomar e esconder. Um comentarista bíblico ele afirma o seguinte: o pecado é cometido contra Deus. É uma violação da sua aliança, e é somente dando glória a ele que o pecado pode ser erradicado. Acã admite que seja o ofensor e que sua ofensa foi contra ninguém menos do que o próprio Deus. Então nós vemos desobediência, derrota, desespero, direção, descoberta e por fim nós vemos disciplina. Os versos 22 a 26 então diz o seguinte: então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e as suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre eles um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Então o desfecho aqui é rápido, meus irmãos. O texto bíblico é claro.
O pecado de Acã ele trouxe prejuízo para a sua família, para tudo quanto ele possuía. Novamente nós vemos aqui Deus tratando o pecado de forma coletiva. Veja aí que a ira se acendeu contra todo Israel, e agora todo Israel tem o dever de eliminar o causador desse pecado. Diz aí então que o Senhor conturbou a vida de Acã, e todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-lo, queimou. Então a ira do Senhor se apaga, uma vez que o pecado é tratado. Então é erguido ali um monumento. Vale de Acor. Vale de Acor significa vale da desgraça ou vale da calamidade. A gente não sabe ao certo se esse vale tomou esse nome por causa dessa situação de Acã, ou se isso foi algo anterior a esse acontecimento de Acã. O fato aqui, meus irmãos, é que Acã então ficou associada a esse nome, Vale de Acor. E é interessante que geralmente os monumentos eram construídos, eles eram erguidos justamente para relembrar memórias boas, de vitórias, de transformação de vida. E aqui nós vemos um monumento então sendo erguido justamente numa situação calamitosa, uma situação de desgraça. O capítulo 8 então de Josué continua então mostrando que Israel então ele combate novamente contra Ai, e ele então obtém vitória contra Ai, uma vez que o pecado havia sido eliminado no meio de Israel. Que conclusões nós podemos tirar nessa noite, meus irmãos? Em primeiro lugar, nós podemos entender que o pecado ele traz efeitos perigosos e destrutivos. Como vimos, o pecado daquele homem matou 36 pessoas, destruiu a si mesmo, a sua família e os seus bens. O pecado ele não brinca conosco. O pecado não brinca com a gente. Não se trata de um papo legalista, como algumas pessoas podem imaginar. Mas nós precisamos estar atentos às advertências que as Escrituras nos mostram. Falando sobre o exemplo de Israel, o apóstolo Paulo ele vai afirmar: essas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. O pecado ele traz danos para a nossa vida. Nós aprendemos também que Deus não tolera o pecado. O que diz respeito aqui, meus irmãos, não são os nossos pecados em si mesmo. Deus conhece as nossas vidas. Como eu disse hoje pela manhã, o Senhor Jesus, Ele sabe o que Ele comprou na cruz. Jesus não morreu enganado na cruz do Calvário. Ele sabe o que Ele comprou. Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe das nossas lutas. Ele sabe daquilo que nós passamos todos os dias, dos enfrentamentos que nós passamos. O problema não são os nossos pecados. O problema são os nossos pecados ocultos, não tratados, não confessados diante de Deus. Deus não tolera o pecado. É por isso que nós temos aqui um momento de confissão de pecados na nossa liturgia. Não é simplesmente para nós seguirmos um rito religioso, mas é porque nós precisamos nos apresentar diante de Deus limpos, com os nossos corações limpos diante de Deus, purificados. É esse o mesmo chamado que nós fazemos na ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. São maravilhosas as promessas de Deus nas Escrituras. Ela diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então o problema não são os nossos pecados. O problema são os nossos pecados ocultos,
os nossos pecados não confessados diante de Deus. Nós aprendemos também com esse texto que disciplina é graça. À primeira vista parece que não, mas Deus está demonstrando profunda compaixão por esse povo. Deus poderia simplesmente deixá-los jogados, confusos. Deus poderia simplesmente entregar Israel aos seus inimigos, mas Deus tem uma aliança com esse povo. Deus tem compaixão desse povo por causa do seu nome. Porém, essa compaixão e esse amor profundo não isenta o povo de Deus de disciplina. Meus irmãos, é exatamente isso que nós fazemos com os nossos filhos, ou pelo menos deveríamos fazer. Nós declaramos amor profundo pelos nossos, nós dizemos que eles são tudo que nós temos, mas não há pai que discipline o seu filho, que não discipline o seu filho. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que Deus nos trata como filho. Hebreus, no capítulo 12, os versos 7 a 10. Eu te convido a abrir nesse texto, Hebreus, capítulo 12, versos 7 a 10. Vamos ler todos juntos? É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois ele nos corrigia por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Disciplina, ela é a demonstração da graça de Deus. Nós aprendemos também com esse texto, meus irmãos, que Josué é um tipo de Cristo. Veja as semelhanças de Josué com o nosso Salvador. O nome de ambos, o significado do nome de ambos, o nome de ambos tem o mesmo significado. Deus é salvação. Josué deveria destruir todos os inimigos de Israel. Jesus destruirá todos os seus inimigos. Josué estava incumbido de conduzir o povo à terra prometida, ao descanso de Deus. Jesus também nos conduz à Nova Jerusalém, lugar de descanso eterno para o povo de Deus. Mais uma vez, o autor de Hebreus afirma: ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia. Portanto, meus irmãos, nós estamos sob a ordem do nosso comandante, o Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos conduz a lugar de descanso. Ele é o nosso guia. Ele vai à nossa frente. Ele destrói todos os seus inimigos. Se sob a liderança de Moisés e Josué, os desobedientes não entraram no descanso de Deus, o que esperamos receber de Cristo se formos desobedientes à sua palavra? Obedeçamos, pois, a palavra de Deus, pois o Senhor Jesus mesmo promete: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Dito essas coisas, meus irmãos, nós podemos partir para algumas aplicações. A pergunta primeira a se fazer é a seguinte: como você está nessa noite? Como está o seu coração diante dessas coisas, diante dessas verdades? Meus irmãos e todos aqueles que nos visitam nessa noite, não pense que você consegue vencer o pecado sozinho. Apenas Jesus Cristo pode oferecer perdão para os seus pecados. Ele não somente nos perdoa, mas Ele nos livra do pecado. Talvez você esteja aqui nessa noite tentando fazer uma espécie de balança entre as suas boas ações e os pecados que você comete. Então você sabe que
Nem tudo que você faz é correto, então você tenta corrigir isso fazendo boas obras. É inútil, é insuficiente o seu labor. Ele não lhe garante a sua salvação. Somente em Jesus Cristo nós encontramos o único e suficiente Salvador para as nossas vidas. Você não tem como lutar contra o seu próprio pecado sozinho. Você precisa da graça de Deus. Você precisa ainda encontrar, o texto que nós lemos nos mostra que nós precisamos encontrar vitória contra o pecado. E essa vitória, ela exige disciplina e total dependência da graça de Deus. Não são por meio de ritos religiosos. Não é esmurrando o seu corpo. Não é chicoteando as suas costas. Não é fazendo nenhum tipo de aparato religioso que nós conseguimos vencer o pecado. Nós vencemos o pecado por meio da graça de Deus. Por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Alguém disse certa vez que o pecado é como uma cobra. Que nós, às vezes, criamos, Nós pegamos a cobra ali pequenininha, bonitinha, inofensiva. E nós então levamos essa cobra para casa. Nós então arrumamos um lugarzinho bem bacana para ela. E ela fica ali, nós a alimentamos. E essa cobra então vai crescendo. Ela vai crescendo. Ela vai crescendo. E quando ela se torna adulta, ela está pronta então para nos matar, nos atacar e nos matar. Assim é o pecado. Quando nós o cultivamos, ele cresce, ele se torna grande e ele está pronto então para nos devorar, para nos envergonhar, para acabar conosco, para trazer prejuízo às nossas vidas. Nós podemos aplicar aqui nessa noite também, meus irmãos, para que nós não usemos a graça de Deus para pecar. É lamentável que muitas pessoas hoje, elas usam a graça de Deus para justificarem os seus atos pecaminosos, as suas atitudes pecaminosas. Nós vivemos num contexto onde as igrejas evangélicas têm um comportamento extremamente estranho. Nós ouvimos muitas pessoas que falam a respeito da graça de Deus, mas o comportamento que essas pessoas adotam contradiz a confissão dos seus lábios. Então, nós vemos, por exemplo, cristãos que defendem e até assumem a homossexualidade. Eles falam da graça de Deus, eles falam do amor de Deus, mas em contrapartida eles assumem posturas completamente antibíblicas. Há pessoas que falam da graça de Deus, mas há namorados que transam, jovens que frequentam balada, há casais que se separam por qualquer motivo, famílias inteiras que são devoradas, são destruídas por causa do pecado. É estranho essa relação da igreja evangélica atual, porque por um lado falam da graça de Deus, que a graça de Deus é abundante, mas o comportamento que adotam é completamente contrário às Escrituras. E às vezes quando você pergunta a essas pessoas, olha fulano, por que você adota esse comportamento? Por que você faz isso? E geralmente a resposta é a seguinte, é a graça de Deus. Deus é um Deus amoroso. Deus me ama do jeito que eu sou. Eu não preciso fazer nada para agradar a Deus. Então Deus vai me amar de qualquer forma. Então Ele não se importa com esse comportamento que eu tenho. Não use a graça de Deus para pecar. Enquanto muitas igrejas estão negociando seus valores com o mundo, Jesus ele nos chama à santificação. O livro de Hebreus vai nos dizer, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amados irmãos, nós estamos então numa caminhada rumo a Jerusalém Celestial, terra de descanso e gozo. Portanto, mantenhamos firme a nossa confissão,
Agarremo-nos tão somente na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso justo advogado e intercessor junto ao Pai. Ele é sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, e nos chama hoje a uma vida santificada. Amém, meus irmãos? Vamos orar então, pedindo a Deus a sua graça sobre as nossas vidas. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos. Senhor, rendemos graças ao teu nome por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, que nos conduz, ó Deus, a cada dia sobre as nossas vidas em vitória, Senhor. Deus, o Senhor conhece o nosso coração, Senhor, o Senhor conhece as nossas falhas. O Senhor bem sabe, Senhor, aquilo que o Senhor comprou na cruz do Calvário. Ó Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti nessa noite, pedindo ao Senhor que o Senhor nos receba diante do trono da graça, ó Deus, mediante o Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus, perdoa os nossos pecados, ó Deus. Perdoa os nossos pecados que temos cometido diante do Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos conduza em vitória a cada dia, Senhor. Dá vitória ao Teu povo, dá vitória à Tua igreja, Senhor. Tira, Senhor, lança fora do nosso meio aquilo que não lhe agrada, Senhor. Lança fora das nossas vidas aquilo que não é agradável ao Senhor. E que o Senhor possa nos conduzir, ó Deus, a cada dia por meio da Tua graça, Senhor. Que possamos a cada dia caminhar por meio de Jesus Cristo, o nosso comandante, para Nova Jerusalém, Senhor, lugar de descanso e gozo. Nós te bendizemos e te louvamos nessa noite, Senhor. É no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que nós oramos. Amém e amém.